E rapaziada, então, voltando a falar de insuficiência cardíaca aqui, já fiz dois vídeos de insuficiência cardíaca e eu vou fazer mais um vídeo falando de forma geral da insuficiência cardíaca, tá? E o raciocínio por trás dela. Bom, alguns nomes que a gente vai ver hoje vai ser o mecanismo de Frankenstein e o critério de Framingham, tá? Eu coloquei esses dois aí porque foram dois nomes que me confundiu um pouco. Depois. Então, o mecanismo de Frankenstein, que eu vou explicar daqui a pouco, e os critérios de Framingham. Os critérios de Framingham eles são muito usados na questão do diagnóstico, tá, da insuficiência cardíaca. Bom, então quais são as causas da insuficiência cardíaca? Idade avançada, diabetes, sedentarismo, placa nos vasos coronários, né, aqueles vasos que fazem a nutrição do coração, do músculo cardíaco, propriamente dito, tá? Tabagismo e hipertensão arterial, tá? Por quê? A hipertensão arterial proporciona ao coração, é, como posso falar, um maior esforço. E aí vai chegar uma hora que essa bomba, né, o coração ele cansa, né? E aí causa essa insuficiência cardíaca, tá? Bom, a gente precisa saber uma coisa antes de falar sobre a questão da insuficiência cardíaca. Primeiro, é a questão do débito cardíaco e do retorno venoso. O débito cardíaco vai ser tudo que sai do coração, o sangue que sai do coração, sai do ventrículo esquerdo, tá? E o retorno venoso vai ser tudo que chega ao coração, que chega pelo lado direito, tá? Uma coisa que a gente precisa saber, que é bastante importante, é que sempre os valores têm que ser o mesmo. Então, tudo que sai do coração, ele volta para o coração, porque é um ciclo fechado, tá? No entanto, o que acontece é o seguinte: quando a gente tem insuficiência cardíaca, a gente começa a ter menos sangue chegando para o coração. Então, vamos supor que o débito cardíaco sai lá 1 litro, né? Na verdade é 5 litros, né? Mas sai 5 litros, vamos supor, e chega no átrio esquerdo, átrio direito, perdão, chega o retorno venoso com 4 litros e 900 ml, por exemplo. O que vai acontecer vai ser a mesma coisa. Então, vai ter menos sangue para ser esse débito cardíaco e o coração vai mandar menos ainda. Então, ele vai mandar 480 e pouco, 4 litros e 800, por exemplo. E aí fica nessa diminuição frequente. Então, de pouco em pouco, a gente vai diminuindo esse débito cardíaco e esse retorno venoso, tá? O débito cardíaco nada mais é, tá, rapaziada, que o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, se a gente quiser aumentar o débito cardíaco, a gente pode aumentar a frequência cardíaca, por exemplo, tá? Bom, falando do mecanismo de Frankenstein, o que é o mecanismo de Frankenstein? Vai ser a relação que as fibras cardíacas têm, né, a distensão das fibras cardíacas tem com o débito cardíaco. Então, às vezes, no mecanismo de Frank-Starling, essa distensão das fibras, essas fibras é, cardíacas, elas precisam estar bem distendidas para que haja, né, essa impulsão aí na bomba, tá? Então, esse é o mecanismo de Frank-Starling, basicamente, tá? O inotropismo, a gente vai ver se o coração vai estar forte ou não, né, em relação a esse mecanismo de Frank-Starling. Então, se o coração estiver fazendo uma distensão boa, ele vai estar com inotropismo, tá? Bom, então, uma coisa que a gente precisa saber, né, que é a relação do débito cardíaco com o retorno venoso, que nem eu falei. Então, que nem eu falei, o débito cardíaco vai ser tudo que sai e o retorno venoso vai ser tudo que volta. Eles precisam ser a mesma quantidade, porém, às vezes, infelizmente, acontece que o débito cardíaco ele sai uma quantidade e o retorno venoso ele volta menos, né? Então, e aí vai caracterizando um pouco de pouco em pouco vai caracterizando a insuficiência cardíaca, tá? Porém, quando isso acontece, a gente tem poucas quantidades, correto? Pouca quantidade de sangue que às vezes não volta. E o corpo ele tem alguns métodos para tentar compensar isso, que é principalmente pelo sistema nervoso autônomo, tá? Pelo sistema nervoso simpático, basicamente, tá? Em relação com os baraceptores, e pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é mais relacionado com a parte hormonal, tá? Não, então, quais são as causas da diminuição do débito cardíaco, basicamente? Pode ser por infartos agudos do miocárdio, porque, como eu falei, quando a gente tem um infarto agudo do miocárdio, a gente tem a morte, né, desses miócitos, e a gente vai ter menos células para fazer a distensão. E que nem eu falei no mecanismo de Frank-Starling, a relação da distensão das fibras está totalmente relacionada com o débito cardíaco, tá? E além disso, com a morte do miócito, a gente sabe que tem a fibrose, né, dessas células, a gente tem a substituição.
de uma dessa célula aí, desse parênquima, né, dessa célula muscular, por fibrose ou por colágeno, por proteína, basicamente, né? E a gente sabe que essa fibrose, infelizmente, ela não é tão, ela não distende tanto, né? Ela não tem uma mesma distensão que os miócitos, fazendo com que essa prejudique também na parte da contração, né? Então, já que a gente vai ter algumas partes feitas de colágeno, algumas partes fibróticas, né? Por causa desse infarto agudo do miocárdio, a gente vai ter problemas ainda mais para fazer essa distensão, tá? Bom, então qual vai ser as compensações que eu falei quando a gente tem uma diminuição do débito cardíaco? É duas. A primeira pode ser pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Que é mais hormonal, digamos assim, e ela está relacionada principalmente com as células justaglomerulares do rim. Então, as células justaglomerulares do rim detectam a diminuição do sangue, né? Da parte do sangue, meio que caracteriza assim como uma insuficiência cardíaca, entre aspas, né? E aí ele vai acionar a renina, né? E aí a gente sabe todo o sistema. A renina vai acionar a angiotensina, que vai fazer vasoconstrição, tá? O acúmulo de sódio, e depois vai acionar a aldosterona, tá? A aldosterona que também é produzida lá na glândula suprarrenal. E, e aí a gente vai ter o acúmulo de sódio e água, fazendo com que o corpo tenda a acumular mais líquido, né? E essa compensação aí, né? Por essa falta de sangue que a gente estava tendo, tá? E o outro jeito vai ser pelo sistema nervoso simpático, tá? Que vai ser pelos baroreceptores. A gente tem baroreceptores tanto na carótida quanto na carótida quanto na subclávia, tá? Não, perdão, na carótida e na aorta ascendente, na cajada da aorta, tá? Eles vão fazer o que? Eles vão detectar, né, essa diminuição também de sangue e vai liberar a adrenalina e a noradrenalina, que são catecolaminas que são produzidas pelas células cromafins lá na glândula adrenal, tá? E vai fazer o quê? O que que essas catecolaminas fazem? Essa adrenalina e essa noradrenalina? Elas aumentam a frequência cardíaca, tá? E que nem eu falei, o débito cardíaco nada mais é do que a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, então a gente vai aumentar essa frequência cardíaca e vai aumentar a força de contração, tá? E aí ele vai aumentar o débito cardíaco, compensando assim, né? Então a gente tem dois tipos de compensação, né? Bom, o que que é o BNP? O BNP ele é o péptido natriurético atrial. Ele é um jeito para a gente ver o prognóstico do paciente. Então, a gente pode usar esse BNP para ver o prognóstico. A função desse péptido natriurético atrial vai ser nada mais nada menos que aliviar um pouco a retenção de sódio que a aldosterona está fazendo, que os rins estão fazendo, né? Então, o rim ele começa a fazer a retenção de sódio e água, né? Por causa da aldosterona, principalmente. E aí o BNP ele vai falar para diminuir um pouco, né? Para ver que já está meio que já tá bom assim, né? Desse jeito. Então, vai falar para não aumentar ainda mais, né? Esse sódio e esse acúmulo de líquido. Bom, o diagnóstico, aí a gente vai usar os critérios de Framingham, tá? Esse critério de Framingham divide a sintomatologia em critérios maiores e critérios menores. Para ele ter um diagnóstico de insuficiência cardíaca que é clínico, tá? A insuficiência cardíaca é clínica, vai ter que estar associado com os critérios maiores e os critérios menores. Dois critérios maiores já é o diagnóstico de insuficiência cardíaca, e um critério maior e dois critérios menores também é o diagnóstico de insuficiência cardíaca, tá? Os critérios maiores, eles são bem mais específicos. Então, a gente tem, por exemplo, a turgência jugular, a terceira bulha cardíaca na auscultação, tá? Crepitações pulmonares, dispneia paroxística aguda, ou seja, uma dispneia é importante, né? Que acontece no paciente. E radiografia com aumento da área cardíaca, relacionando principalmente com a doença de Chagas, né? Com a cardiomegalia, né? E a gente sabe como faz nessa radiografia. A gente pega as duas partes radiopacas, né? Do lado direito e do lado esquerdo, soma os dois e divide, né? Pela área total ali do pulmão. Se der mais 50%, a gente vai ter uma cardiomegalia, tá? Isso aí na radiografia. Os critérios menores são menos específicos. A gente tem tosse, dispneia, frequência cardíaca aumentada, ou seja, taquicardia acima de 90, né? Reflexo hepatojugular e edema nos membros inferiores por acúmulo de líquido, né? Bom, a gente pode fazer as avaliações físicas, vai ser a avaliação do enchimento capilar, ou seja, a gente aperta o
e espera até 3 segundos para ver se esse sangue volta, né? Para a gente ver se está tendo uma boa circulação. Junto a gente vai fazer a saturação de oxigênio, né? Ver se o paciente está com sudorese, por quê? Porque as catecolaminas, tanto a noradrenalina e a adrenalina, elas proporcionam ao paciente a sudorese, né? Então, suor, né, basicamente. O excesso de líquido, que vai ser características muito, muito características, né? Então, crepitação pulmonar, edema de membro inferior e turgência jugular são avaliações físicas que nos indicam excesso de líquido, tá? E a gente vai ver também se tem ortopneia, ou seja, se o paciente sente dor, se o paciente não consegue respirar quando está deitado. A gente tem os perfis hemodinâmicos e tratamento para cada um desses perfis. Então, a gente tem o perfil A, o perfil B, o perfil C e o perfil L/D, que são perfis hemodinâmicos, a situação do paciente em relação à insuficiência cardíaca, e cada um vai ter um tratamento específico. O paciente A, ele vai ter um volume aumentado, tá? Não vai ter sintoma de acúmulo de líquido, né? Não vai ter sintoma como turbulência jugular, crepitação ou edema nas extremidades inferiores, tá? E aqui normalmente a gente usa diurético, tá? O perfil B é um paciente que ele também tem acúmulo de líquido, porém, nesse caso, ele vai ter sintomas, tá? Ele vai ter ou turgência jugular, ou edema nas extremidades inferiores, ou crepitações. Para tratamento a gente vai usar diurético também, normalmente a gente usa a furosemida, né? A furosemida é um diurético de alça, né? A gente usa mais ou menos 40 miligramas. É importante tomar cuidado com o furosemida, porque o furosemida ele diminui, né? Causa hipopotassemia, então tomar cuidado aí na questão do potássio. A gente tem o perfil C. O perfil C ele é um paciente pior do que o perfil B, tá? Porque ele, além de apresentar esses sintomas, ele está muito encharcado. Então, ele vai ter, por exemplo, pele fria, ele vai ter sinais de hipoperfusão, tá? Basicamente. Então, o perfil C, além de estar com acúmulo de líquido, doença jugular, edema, extremidade inferior e crepitações, né? Crepitações pulmonares, ele vai ter também uma hipoperfusão. Tá? E aí a gente vai tratar o paciente em relação com a pressão arterial dele. Então, se a pressão arterial estiver normal dele, a gente só vai usar diurético, porque ele só está tendo um acúmulo de líquido, propriamente dito. Tá? É importante mencionar que o diurético ele não é um remédio que aumenta a sobrevida do paciente. Tá? A gente tem a pressão acima de 140 milímetros por mercúrio, tá? Que a gente vai usar dilatadores, tá? Porque já que o paciente está com pressão arterial alta, hipertensão arterial, a gente usa esses dilatadores, né? Para tentar, né, abaixar essa pressão aí nesses vasos periféricos. E a pressão abaixo de 90 mmHg, 90 mm de mercúrio na sua parte sistólica, a gente usa os estimuladores de beta-adrenérgicos, tá? Ou seja, a gente vai tentar promover, né, a parte cardíaca, né, com os catecolaminas. Então, vamos tentar aumentar a frequência cardíaca e também a frequência cardíaca e também a sua contração, de forma geral. O perfil D, ele é um paciente frio, seco e com má perfusão. Basicamente, ele não vai ter acúmulo de líquido. A gente não vai usar diurético nesse caso. A gente vai fazer o contrário. A gente vai colocar, a gente vai dar, né, líquido para ele. A gente vai usar o soro fisiológico ou o ringer lactato. E os fármacos que influenciam na sobrevida são os IECAs, os bloqueadores do receptor de angiotensina. Tá? Esses dois eles atuam nos efeitos compensatórios, que eu falei. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles é um sistema que afeta diretamente, né, essa questão da insuficiência cardíaca, então eles vão atuar diretamente, tá? A espironolactona ela é uma antagonista da aldosterona, que também vai ajudar, e os beta-bloqueadores, né? Que os beta-bloqueadores eles também vão diminuir um pouco essa contração do coração, que também é muito importante na insuficiência cardíaca. E os fármacos não afetam na sobrevida do paciente vai ser os diuréticos, né? Porque os diuréticos eles aliviam um pouco a questão hemodinâmica do paciente, porém não afetam, né, nenhum dos sistemas, nem os baroreceptores, nem a questão da renina, angiotensina, aldosterona. Além disso, a gente pode usar a digoxina, tá? Que é um digitálico, ele também não vai afetar a sobrevida do paciente.